bom dia, segunda-feira, né? Passou o final de semana aí, descansou, aproveitou para descansar, né? Foi bom o final de semana, dia de adorar ao Senhor também, domingo cultuamos a Deus, né? E vamos aí para mais uma semana, começando Manhã IPP aqui com programas preparados especialmente para você. Hoje nós vamos falar sobre missão com nômades. É um povo muito querido, muito gostoso, muito interessante. Você que não conhece ainda, fica ligadinho aqui no Manhã IPP, porque nós vamos falar de um trabalho tão bonito. Eu sou suspeita em falar que eu sou fã desse trabalho e a gente vai falar disso aqui, dentre outras coisas, né? Dentre outros quadros que nós temos, né? Tem muita coisa boa aqui. Muito bom dia para você que está aí do outro lado. Me fala de onde você está falando, como que está aí na sua cidade. São Paulo, eu vou te falar, faz um tempo muito doido. Às vezes chove, estava chovendo, aí de repente um solzinho gostoso, assim, do nada. São Paulo, terra da garoa, faz todos os tempos, né? Então, estamos nessas mudanças aí. Agora está um solzinho gostoso. Conta para mim como que está aí na sua cidade também. E quero começar falando de um versículo que está lá em Lucas 10, de 1 a 3, que diz: Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Olha aí, Lucas 10, de 1 a 3. A gente começando, né, com esse versículo que diz que o Senhor Jesus fala para irmos, né, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? E como ele fala, né, que ele manda a gente como cordeiro no meio de lobos, não é? E aí a gente não precisa ter medo, porque é o poder do Senhor que faz acontecer, que cuida da gente, que nos protege. E o Lucas Oliveira está aqui conosco e ele vai falar de poderes, de poderes é boa, né? Mas de milagres que Deus tem feito na vida deles, desse trabalho com os nômades, né? E vocês vão ver como é interessante que Deus manda, mas ele que faz a obra, ele que capacita, ele que sustenta, ele que cuida, ele que dirige, ele que guia. Então não precisa ter medo. Quando Deus está no controle, a gente não precisa ter medo e é só avançar. E, como ele falou, né? Vamos lá, então, antes de conversar com o Lucas, a gente vai mostrar os stories que edificam. Vamos ver quais foram os escolhidos de hoje. A Carol Moreira postou o seguinte: esta música contém muitas verdades que você precisa relembrar todos os dias. You'll give Tenka. Lave, né? House Fires. É a música que ela escolheu da Kirby Capel. Então fica aí a dica para você. Por favor, escute, ela fala. Então foi uma indicação nossa que nós decidimos compartilhar com você. E o Dois Passos de Fé também postou Colossenses 3:9, que diz: não mintais uns aos outros. Olha lá, marcou o Manhã IPP, marcou o meu também. E é isso aí, gente. Não mintais. O C.S. Lewis fala que tem coisas que a gente precisa sempre ser lembrado, né? Colossenses 1 a 3 aí, a gente precisa lembrar que a gente não pode mentir, né? Às vezes aquela mentirinha básica, não pode, né? É isso aí, gente. Vamos lá de notícia, que antes de conversar com o Lucas, nós temos notícias aqui no Manhã IPP. O Mackenzie completou 150 anos. Parte dessa história está na exposição Isto é Mackenzie. A IPP-TV foi conhecer de perto essa mostra que permanece até março de 2022. A exposição marca os 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, com objetos exclusivos do acervo do Centro Histórico e Cultural da instituição. A mostra é dividida em 4 blocos. O primeiro retrata a implantação, quando o casal norte-americano Chamberlain
O reverendo George e a esposa, a pedagoga Mary Ann, instalou-se em São Paulo em 1870, com o objetivo de cuidar da igreja presbiteriana já existente e fundar uma escola que aceitasse a todos. A exposição ela está concebida e construída a partir da nossa história documental e do desenvolvimento dessa história. Ela nasce, então, ela tem um início com o relato, a narrativa sobre os primeiros anos daquilo que era a escolinha da professora Mary Ann, depois a escola protestante, na sequência a escola americana, hoje o Colégio Presbiteriano Mackenzie, São Paulo. Nessa evolução, tanto nos painéis que estão expostos com textos, quanto no mobiliário, no desenvolvimento tridimensional da exposição, nós apresentamos fotos, mobiliários, itens de acervos, um acervo institucional que nós preservamos, guardamos e agora parte dele, é um acervo de mais de 400 mil itens, parte dele, uma pequena fração, está aí apresentada nessa exposição. A segunda parte da exposição mostra o período de consolidação, que foi de 1921 a 1961. Um dos destaques é a reprodução idêntica das primeiras carteiras. Naquela época, o Mackenzie foi inovador e reuniu meninos e meninas na mesma sala, não fazendo distinção de sexo, credo, raça ou etnia. Os outros blocos apresentam a nacionalização da instituição de 1962 a 1969 e a expansão de 1997 até os dias atuais. Basta vir ao campus Higienópolis, né, do Mackenzie, por qualquer uma de nossas portarias, seja pela Itambé, seja pela Maria Antônia, pela Consolação ou pela Piauí. Basta chegar em qualquer uma das portarias e dizer que vai visitar o Centro Histórico Cultural Mackenzie. Se a pessoa não for do Mackenzie, não for um aluno, não for um professor, um funcionário, vai ser cadastrada ali na portaria, naturalmente, não há nenhum custo para isso, é só o registro de entrada, vai entrar e além de ter contato com o nosso belíssimo campus, basta vir caminhando até o prédio número 1, que é onde fica o Centro Histórico Cultural Mackenzie, e a exposição ela está organizada nas salas do térreo do prédio e uma sala no primeiro andar. Então, são assim que ela está disposta. É só chegar aqui, dizer que quer visitar a exposição, entrar, chegar, visitar e conhecer um pouco mais da nossa história. A entrada é gratuita e você pode obter mais informações pelo site do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. É mackenzie.br, só acessar lá. Ainda falando sobre o tema, o Procon de São Paulo e a Universidade Zumbi dos Palmares firmaram parceria para combater o racismo nas relações de consumo. Estamos com vocês, chegando ao alvo da construção da igreja sobre rodas. Esse é outro assunto que nós vamos falar depois, né? Vamos ver a Universidade Zumbi dos Palmares. O principal objetivo do acordo é melhorar as relações de consumo, fortalecendo as ações de prevenção e fiscalização de práticas discriminatórias por motivo racial. Uma pesquisa realizada em 2019 mostrou que 65% dos entrevistados que se declararam negros sofreram discriminação. O Procon Racial é uma ação do governo do estado de São Paulo através do Procon com a Universidade Zumbi dos Palmares, pela qual foi criado um site específico para denúncias através do Procon SP. Acessando o site Procon SP, lá estará o ícone Procon Racial, por meio do qual poderão ser feitas denúncias sobre discriminação racial no comércio. Além da criação desse canal específico de denúncias,
Haverá um núcleo atuando na capital com uma viatura e fiscais, pronto para agir no caso de denúncias, por exemplo, pessoas estão sendo revistadas desnecessariamente, constrangidas pela segurança do local. A ação foi proposta pela Universidade Zumbi dos Palmares, que vai fornecer as informações necessárias para que a equipe do órgão de defesa do consumidor possa desenvolver o trabalho. A universidade também vai oferecer atendimento jurídico e psicológico para os consumidores vítimas de discriminação nas relações de consumo. Para o reitor, a parceria fortalece o direito à cidadania. Eu acho que nós damos um passo importante, necessário, oportuno, devido, e com isso a gente vai ajudar para que esse direito de cidadania possa ser mais do que um princípio, possa ser uma prática. A legislação brasileira estabelece que racismo é um crime que não prescreve, com punição prevista para os estabelecimentos que cometerem o delito. O estabelecimento que infringir será multado, a multa pode chegar até R$10.960.000, e se houver um racismo escancarado que configure crime, haverá comunicação também à Divisão de Crimes contra o Consumidor, à Divisão de Crimes Raciais, para que seja apurado o crime, já que racismo é crime imprescritível em nossa legislação. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente mudar ou transformar, ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente bonito, aconchegante e confortável, né? Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está querendo remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora, ou desenvolve coisas novas. Já pensou em dar aquele toque, mudar o ambiente, deixar mais gostoso? E a Quali Vinil ainda chega na cor que você quiser. Escolher uma cor super diferente lá, é só pedir para eles que eles conseguem chegar na cor que você quiser com muita qualidade. E a Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, ela pode ser muito fácil encontrada numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Então, acessa lá qualivinil.com.br e é muito fácil. Nossa dica de hoje para você se inspirar, transformar o seu local de trabalho, né, e decorar. A Quali Vinil são nossos parceiros aqui que deixaram os estúdios da IPPTV muito mais gostosos, muito mais confortáveis, aconchegantes. As pessoas chegam aqui e falam, nossa, que delícia. É, Quali Vinil precisa ser uma tinta de qualidade, né? E agora a gente vai para o nosso quadro Ponto de Vista, que hoje vai falar sobre artesanato. Como fazer um porta-treco. Sabe aqueles negocinhos que você quer guardar e não sabe aonde? Pois é, dá para criar um lugar específico para guardar essas coisas com a nossa colunista Carol Mello, que sempre está trazendo alguma coisa muito interessante para a gente fabricar em casa, para a gente fazer com as nossas próprias mãos o artesanato, né? E é bom para fazer com as crianças também, né? Agora ainda tem gente em casa na pandemia, ou mesmo quando não tiver, pode fazer esse porta-treco com a criançada, né, Carol? Fala aí para a gente como que faz, dica de artesanato de hoje no nosso Ponto de Vista. Olá, bom dia, Manhã IPP. Hoje é manhã especial, por quê? Porque é manhã de artesanato, né? E hoje nós vamos fazer juntos um porta-treco e eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o Minion, porque ele vai ser a nossa inspiração para o porta-treco. Então vamos lá? Olha só, eu vou usar como base uma lata de leite, tá bom? Já tirei o rótulo, já lavei minha latinha e todo o material que eu vou usar aqui é de EVA, tá bom, gente? Então eu já cortei aqui um pedacinho de EVA amarelo do tamanho da minha lata, tá? Você vai ver qual o tamanho da sua lata e vai fazer o corte do tamanho da sua lata. Esse aqui, que é de uma lata de leite, né? Ele ficou com mais ou menos 32 centímetros de largura por 12 de altura, tá bom? Então, eu vou envolver ele aqui, vou colar com a cola quente e vou voltar para vocês verem como ficou. Bom, pessoal, já envolvi a minha lata no EVA amarelo, tá bom?
E já colei aqui na frente, olha só, um quadradinho azul que eu cortei. Ele tem mais ou menos 6 centímetros por 8, tá bom? Então eu já fiz esse corte aqui que é para simular o macacãozinho do nosso Minion, tá? Então eu fiz esse corte, já colei aqui o quadradinho por cima do EVA amarelo. E agora eu vou colar essas 2 tirinhas, olha só. Eu fiz 2 tirinhas aqui de 1 centímetro, tá? De largura. Então é mais ou menos 1 centímetro, um pouco menos que um dedinho. E eu vou colar essas tirinhas dessa forma, olha só. Começando aqui na pontinha, tá? Do meu quadrado, eu vou envolver toda a latinha e ela vai terminar aqui na outra pontinha, tá? Olha só. Eu vou colar ele assim. Em cima, tá? Em cima aqui, no topo do quadrado. Tô segurando porque ainda não tá colado, né? Mas ela vai ficar aqui em cima e a segunda tirinha vai ficar embaixo, tá bom? Então eu vou fazer a colagem das 2 e aí vocês vão ver. Bom, pessoal, já fiz a colagem. Olha só, colei por toda a voltinha, tá? Tanto em cima como embaixo. Terminou aqui na frente, olha. Tá vendo como ficou? Então agora a segunda etapa que a gente vai fazer é fazer a parte da carinha dele, tá bom? Do Minion. Então nós vamos colar, olha só, vamos pegar um pedacinho, uma tirinha preta, tá? De EVA. Então você corta mais ou menos com a mesma espessura aqui de 1 centímetro de largura. E nós vamos colar aqui na parte de cima. Bom, pessoal, já fiz a colagem, olha só como ficou. E agora nós vamos colar os olhinhos, tá? Como eu fiz os olhinhos? Cortei 2 círculos maiores. Você pode usar um molde, por exemplo, de um frasquinho de remédio, de um colírio, tá? Eu fiz isso, usei o molde de um remedinho. E cortei aqui, tá? A partezinha preta, nós vamos cortar 3 tamanhos de circunferência, tá? A preta maior, uma um pouquinho menor, que vai ser branca, que vai ficar assim no meio, vai ser menor, porém também vai ser um tamanho grande, que eu tô de preto também, né? Vai ser um tamanho grande também, olha só. E nós vamos cortar uma terceira bolinha preta bem pequenininha, que você pode inclusive fazer com o perfurador. Olha, que ela vai ficar aqui o olhinho no meio. Então eu vou colar essas 3, uma em cima da outra, para vocês verem como vai ficar, tá? A preta maior embaixo, em seguida a branca média e por último a pretinha bem pequenininha que vocês podem fazer com o perfurador. Olha só. Então vai ficar dessa forma aqui o olhinho. Olha, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. Então eu vou fazer os 2 olhinhos dessa forma e vou, olha, colar aqui os 2 olhinhos. Então vocês veem que o Minion já ficou parecidinho, né? Vou fazer aqui a colagem do segundo olhinho e colar aqui no meio para vocês verem como vai ficar. Bom, pessoal, olha só, terminei a colagem e coloquei alguns itens aqui a mais, tá? Que vocês, vou botar ele assim de lado que eu tô de preto, né? Coloquei alguns itens a mais, se vocês quiserem colocar pra incrementar. Então, olha só, coloquei uma boquinha, tá vendo? Que ela pode ser desenhada também, você pode com a canetinha colocar. Aproveitei e cortei mais 2 círculozinhos pretos e colei aqui como se fossem 2 botõezinhos, esses botõezinhos que ele tem aqui, tá vendo? Então, olha só, colei os 2 olhinhos e fiz um cabelinho nele aqui, que esse meu é carequinha, mas se você quiser também pra ficar mais bonitinho, eu fiz esse cabelinho, cortei e colei aqui, tá bom? Outra opção que a gente também tem, eu vou colocar aqui, é colocar 2 bracinhos saindo aqui de baixo dessa primeira tira azul. Então a gente pode colar 2 bracinhos aqui. Eu vou colar só para vocês verem como vai ficar, mas se não quiser, já pode deixar ele assim. Olha só como fica legal.
Eu vou só colar os bracinhos para vocês verem essa opção e vou mostrar. Então, olha só, gente, a opção com bracinhos, tá vendo? Eu colei dois pedacinhos, né, do EVA amarelo. Coloquei uma bolinha preta aqui na ponta, né, para simular a luvinha dele. E essa é a nossa opção também com bracinhos. E tá pronto o nosso porta-treco. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós voltamos aí em breve com mais novidades para vocês. Até a próxima, gente! Muito bom, né? Fazer com a criançada. Você que tem 3 filhos, né, Lucas? Dá para fazer dessas. Gente, estou aqui com o Lucas Oliveira, missionário. Já conversei com ele em outro programa aqui, com a esposa dele também, a Juliana, né, falando como que é fazer missões na Mongólia. E eles estão com criando um caminhão para continuar essas missões. Daqui a pouquinho, né, Lucas, vocês vão estar voltando para a Mongólia, né? Fala um pouquinho, se Deus quiser. O Lucas, ele é um missionário que me inspira muito, assim, porque é muito entregue para fazer a vontade de Deus. Acabei de perguntar para ele, e aí, vocês estão um tempo aqui no Brasil até o caminhão ficar pronto? Eu perguntei para o Lucas, estão com vontade de ficar ou vontade de ir? Ele falou, eu quero ir para onde Deus quiser. E esse é o Lucas Oliveira, e a família dele é igualzinha. Fala um pouquinho para a gente, Lucas, para quem não conheceu ainda essa missão que vocês fazem e o trabalho de vocês, né, servindo ao Senhor com nômades, né, com missão. Conta um pouquinho da sua experiência. Ok. Então, nós vimos essa grande oportunidade e por meio de uma grande necessidade. Né? Há ainda centenas de povos não alcançados no planeta. E a chamada janela 10/40, né, de latitude no planeta, que vem desde o norte da África, pelo Oriente Médio e navega ali pela China e a Sibéria, essa região, por incrível que pareça, a região menos alcançada e com maior índice de perseguição, é uma região que ainda hoje, em 2021, é povoada por etnias que são nômades, que resistem às cidades, né? Então, nós vimos aí uma grande oportunidade também, porque os povos nômades são povos preparados para cumprir com a grande comissão de nosso Senhor Jesus. Eles vivem em tendas, vivem com muito pouco, eles aprendem língua com facilidade, são abertos para receber visitas e eles atravessam fronteiras sem problema algum. Ninguém está atento a esses povos que não oferecem risco, né, a ninguém. Então, nós olhamos para eles e enxergamos, poxa, eles podem ser a arma secreta para o avanço do Evangelho nessa janela menos alcançada. Então, vem daí o desejo do nosso coração de, se Deus assim nos der saúde, disposição, da gente dedicar a nossa vida aí, servindo e levando o Evangelho para essas famílias nômades nessa janela menos alcançada. Porque eles vão caminhando, é igual passarinho que leva o pólen, né? A formiguinha que leva, vão caminhando muito potenciais de evangelistas, né? Já pensou evangelizar e eles irem levando? Não é fantástico? Não é? Ô, Lucas, e para isso, vocês perceberam, vocês ficaram quanto tempo já na Mongólia? Nós já estamos há 4 anos trabalhando na Mongólia, contando com o tempo que nós estamos trabalhando aqui no Brasil também. Porque mesmo aqui nós continuamos trabalhando online com os contatos que nós deixamos lá. Sim, eu vi a esposa do Lucas, a Juliana, ela faz trabalho com as crianças também, a gente viu aqui no outro programa, tá aí no IPP Play, né? É só assistir, tá muito legal a entrevista com a Juliana, porque ela contou o trabalho com as crianças, como que é a dona de casa, nos nômades, nas tendas, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, mas para vocês conseguirem acompanhar essas pessoas e atingir mais ainda, surgiu a ideia de uma igreja sobre rodas, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente. Era um desafio para nós, né? A gente ficou lá quase 3 anos e a gente mora numa pequena vila, né? E ali a gente ficava, vamos dizer assim, limitados, né? Porque a gente queria estar em contato com eles e fazer o ministério entre eles, mas para isso a gente precisava gastar tempo com eles. Mas como que a gente gastaria tempo com eles se nós não somos nômades? Se nós não vivemos em tendas, migrando de um lado para o outro como eles. Nós vivemos numa tenda lá na Mongólia como eles, mas nós vivemos numa vila.
E aí que veio a ideia, a visão de Deus para nós, né, de ter uma casa sobre rodas, né? Então, porque para nós um outro grande desafio, Lídia, era como é que a gente vai com a nossa família, né? E mantendo a nossa privacidade. Meus filhos estudam em casa, né? Mantendo o ambiente para que eles possam continuar aprendendo e tudo mais. Então, quando nós falamos a igreja sobre rodas, é porque nós somos a igreja. Então, quando nós pensamos nessa casa, em parte, nós resolvemos um grande problema. Agora nós podemos ir muitas vezes em família, porque nós teremos a nossa casa, o nosso ambiente, a nossa privacidade andando conosco. E nós, de uma forma, nós vamos poder ter mobilidade, né, junto com essas famílias que migram em busca de pastagem para os seus animais. Nossa, olha só que bênção. O Lucas e a Juliana têm 3 filhos, a Flora, o João e o Marcos, né? A Flora tem 10 anos, o João tem 7 e o Marcos tem 2, né? Imagina, é muito amor a Cristo se entregar assim, né? É muito amor de Cristo vindo tocado a gente, mesmo, né? O Lucas falou algo maravilhoso uma vez que marcou a minha vida. Eu sempre repito aqui que ele fala que nós somos espectadores da graça de Deus. Nunca esqueço isso, Lucas. É uma frase que eu tomei para mim e eu digo que eu sou uma espectadora da graça de Deus, porque ver o que ele faz, né? Você comentou isso antes, achei maravilhoso. É milagre que nunca a gente poderia fazer sozinho, né? Você deve ter experimentado alguns aí, né? Quanto maior o desafio que tem diante da missão que é proposta para nós, maior é o milagre, porque grandes são os impossíveis que nos são colocados, né? Financeiros, desafios de fronteira, né? Porque cada vez mais está ficando difícil você ser missionário num país asiático ou até mesmo num país europeu hoje. E então a gente precisa ver a mão de Deus em tudo isso, né? Deus provendo coisas assim inimagináveis no meio do deserto, né? Então essas coisas é só a provisão de Deus. E acho que além de tudo isso, ver o Senhor trabalhando num povo que é completamente diferente de você, você se sente muito incapaz numa cultura como essa, né? E aí ver Deus agindo, te trazendo pessoas com o coração aberto, te trazendo pessoas confessando pecado, querendo uma vida nova, e ver Deus transformando a vida dela, mesmo a sua língua ainda sendo ainda um grande obstáculo, né? Então eu só posso pensar, nós somos espectadores da graça de Deus, né? Deus nos chama para ver o espetáculo que Ele está fazendo, né? Então, isso é bacana demais. Exatamente isso. Tem outra frase que eu gosto, que é do nosso diretor, que diz que ele é o espetáculo e nós somos os doadores de bilhetes. Né? Boa! Tem um vídeo muito legal que foi feito com o Lucas e com, né, essa história toda do caminhão sobre rodas, que eu quero mostrar para vocês. A gente vai assistir agora. Vamos assistir juntos. Nós moramos numa tenda no interior da Mongólia e é um lugar bem diferente, né? No meio do deserto de Gobi. E o inverno é extenso, né? Chega a durar 9 meses de temperatura negativa e o ápice do inverno chega a menos 40 graus. Isso nos leva a ter que fazer fogo na tenda 4 vezes ao dia, ter que quebrar carvão mineral, que é como uma pedra de granito, uma rocha que você tem que quebrar e fazer o fogo. A gente precisa buscar água no poço, né, para poder ter água em casa. O nosso banheiro é um banheiro de latrina do lado de fora. Então a vida no interior da Mongólia é uma vida bem desafiadora. Nós somos uma família de missionários enviados pela APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, em parceria com a CRU Brasil. Plantar igreja para os nômades ou fazer um ministério entre os nômades é um desafio enorme para a igreja. Porque, primeiramente, só pelo fato deles serem nômades, deles migrarem de um lado para o outro, né, em busca de pastagem para os seus animais, ou fugindo da temperatura extrema, né? Pense que nós temos igrejas, templos, né, e que são fixos e feitos para comunidades, e eles não vivem em comunidades. E os nômades da região onde nós moramos, os nômades do deserto, chegam a migrar entre 15 a 20 vezes ao ano, em busca de pastagem para os seus animais.
Então, primeiro o desafio de encontrá-los, né? E depois o desafio de revisitá-los, de discipular aquela família. Então, provavelmente, uma igreja seria um núcleo familiar. A igreja seria cada família em uma tenda, porque eles não vivem em comunidade, né? Então, nós pensamos numa igreja sobre rodas, uma igreja que pudesse ser nômade também. E aí que pensamos num expedition home, uma casa sobre um caminhão 4x4. Quando nós nos deparamos aqui no Brasil presos por causa dessa pandemia, sem poder voltar para a Mongólia, porque a Mongólia está fechada, nós enxergamos uma grande oportunidade de construir essa igreja sobre roda, essa igreja aos nômades aqui no Brasil. E adquirimos agora um caminhão da Força Aérea Brasileira, pela graça de Deus, um caminhão 4x4 feito para ambiente de guerra, que pode receber a manutenção em qualquer lugar. Nós vamos construir nesse caminhão essa igreja sobre rodas. O custo desse caminhão ficará ainda pela metade do que nós teríamos em dólar ou em euro comprando ele no exterior. Então vimos uma grande oportunidade de construir essa igreja sobre rodas aqui no Brasil. Pela graça de Deus, nós compramos o caminhão agora em janeiro. E ele também nos proporcionou duplicar a gabine dele, que antes era de 3 lugares e agora vai ficar para 6 lugares, para carregarmos toda a família. E agora temos o desafio de construir o baú com a casa, com a igreja sobre rodas, atrás do caminhão. E esse desafio nós vamos precisar de vocês, né? Nós demos o primeiro passo e agora convidamos você aí que está nos ouvindo a participar dessa construção conosco. Talvez você tenha a expertise, né, o conhecimento de como construir. Talvez você saiba de contatos que possam nos ajudar, né, construindo o baú ou construindo os móveis, né, com o projeto do caminhão, né, da casa sobre o caminhão. Ou você pode também contribuir para isso, né? Você pode financeiramente investir nesse projeto e ir conosco plantar a igreja entre os nômades no interior da Mongólia. E você não sabe o quanto isso nos encoraja, né? Porque quando você coloca o pé conosco nisso, nós sentimos que nós somos uma família nisso. E todas as dificuldades, os desafios que temos, nós superaremos juntos, porque você está indo conosco. Então venha com a gente e vamos aí alcançar esse povo que é a arma secreta de Deus para o avanço do Evangelho, na janela menos alcançada do planeta. Nossa, é sempre muito bom ver esse vídeo, né, Lucas? E agora o caminhão já está na Quase fase pronto. final, né? Como que tá? Conta pra gente. É incrível ver isso, viu? Eu tô em viagem agora, né? A gente tá lá do ladinho do caminhão, lá no Rio Grande do Sul, né? Participando disso. E tá ali as fotos dele, né? Olha lá. Foram colocadas janelas, começou a marcenaria no interior, né? Os armários aéreos já tá sendo colocado. O piso, né? Nós vamos ter 3 tipos de aquecimento, algo que eu decidi lá pertinho. Foi muito bacana poder me mudar lá para perto, para decidir esses detalhes, né? Porque a gente estava longe do caminhão. Então, você está vendo ali o aquecimento no piso sendo construído, não ia ter isso. Então, nós decidimos ter 3 tipos de aquecimento independente. Porque como a gente vive num país de 9 meses de temperatura negativa, e 3 meses desse tempo de inverno é menos 40 graus, né? A gente não pode brincar. Então, em último caso, nós vamos ter um fogãozinho a lenha, né? Que se nada funcionar, a gente taca fogo e aquece a casa, né? E assim a gente está trabalhando em todo o sistema da casa. A gente tem 3, como um sistema de avião, né? Um avião sempre tem 3 tipos de freio independentes, porque se falhar um, a gente tem outro. Então, o sistema elétrico está tudo sendo pensado dessa forma, com alternativa. Se um quebra, funciona o outro,
né, para não deixar a gente na mão. A gente vai estar com esse caminhão num lugar muito remoto, né? Então, tudo está sendo pensado para que a gente não fique na mão se um erro, alguma coisa venha a falhar. Ai, graças a Deus, né, Lucas? E tem também a questão de que se alguém fica empenhado lá, você me contou da outra vez, né, do carro no meio da neve, chega a morrer, né? Tem mortes que acontecem. Tem 2 horas de sobrevida se você não tiver nenhuma fonte de aquecimento, mesmo com uma roupa preparada para aquela temperatura, né? Então acontece justamente muitos acidentes. A pessoa está dirigindo sozinha, né? Sozinha assim, num único veículo, e o veículo tem alguma pane e aí ele fica parado e não tem ninguém para socorrer. Então, vem muitas pessoas a óbito por conta desse tipo de acidente, né? De uma pane no carro. Então, a gente nunca viaja sozinho também no inverno, né? A gente sempre viaja com alguém mais, né? Com outro veículo, né? Sim. É um meio de segurança, né? Nosso, no inverno. Ô, Lucas, e é muito diferente a cultura de lá com a cultura que você estava acostumado, que a gente está acostumado, né? Conta, assim, o que mais te impactou nessas diferenças culturais, assim. Além do frio, né? Talvez, não sei. Então, eu acho que a diferença cultural no sentido de vida, ela não impacta tanto quanto a diferença cultural do modo com que as pessoas vivem. Acho que isso impacta mais a vida da gente, porque você se adapta, né? A gente muda daqui para o Rio Grande do Sul, é diferente, e a gente se adapta. Mas a forma como as pessoas vivem lá, isso eu acho que estressa muito, porque é imprevisível, né? O que é certo para eles é errado para nós, e o que é imoral para nós, para eles não tem problema algum. Então, tem muitas dessas coisas que levam a gente a um estresse muito alto, né? Então, acho que a forma com que as pessoas vivem, isso para nós é bem difícil. Então, por exemplo, se você deixa alguma coisa no seu quintal, independente do valor que isso tenha, isso significa para eles que não tem para você valor algum e eles podem levar. E na sua cabeça, isso é um roubo, porque está no seu quintal e alguém levou sem te pedir. Então, isso para nós é imoral e incomoda bastante, né? Então, aconteceu coisas assim e, para mim, até você digerir isso, né? Então, algo também que nos incomoda muito no começo, por exemplo, o fato de não baterem na porta, né? E simplesmente de entrarem na sua casa, né? Isso para eles é comum. E se você trancar a porta, isso é uma desonra muito grande, uma desfeita, né? Como a gente diz no interior do Brasil. Então, imagina, você tem a sua rotina, a gente é acostumado, as crianças têm a rotina de estudo, e aí o tempo todo as crianças entram na sua casa, a gente teve que refazer a nossa, vamos dizer, rotina, ou se adaptar àquele modo de vida, né? E a questão de fila também, a visão de fila, mentira, né? Que para nós é mentira, mas para eles não. Então, eles tratam alguma coisa com você e se não cumprirem contrato, não tem problema algum. Mas pensa para você precisa de algo, você precisa de alguém que vai te ajudar numa determinada situação, a pessoa trata com você e ela simplesmente não vem. E para eles isso é natural, normal, não é imoral, mas para nós isso desgasta muito. Então o modo de vida das pessoas é muito diferente. E isso para mim é o que mais dificulta para a gente assim, na adaptação, né? Eu acho que chega um tempo que a gente se adapta, mas é o que mais dificulta estar com a sua família ali e lidar com todas essas coisas. Olha, eu vou te falar que ser missionário é um chamado muito específico de Deus, né? Porque mudar as culturas e passar por essas mudanças, assim, não é nada fácil. Eu lembro da Juliana, até quando eu conversei com ela, a esposa do Lucas, né, como eu falei, ela falando, às vezes a gente se reclama porque eu tenho que chegar em casa e botar a roupa na máquina, mas lá é diferente, porque tem que esquentar a água e para lavar roupa é uma dificuldade. Aí você fica pensando assim, mas qual é a vantagem deles irem para lá, né? Tipo, uma pessoa para passar por tudo isso de diferença, de dificuldade de ir, você fala assim, mas por que vocês escolheram isso, né? Eu vou dizer, é uma luta diária, né? De alimentar o nosso coração
com as verdades do Evangelho e os ensinamentos de Jesus, né? Jesus começa a dar o Sermão do Monte e ele gasta uma boa parte do Sermão do Monte falando do apego nosso às coisas terrenas e do apego ao reino de Deus, né? Então, natural nosso, como diz Paulo a Timóteo, né, nos últimos dias os homens serão escarnecedores, né? Serão gananciosos, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, isso é o natural nosso, desejar, possuir, né? Querer as coisas desse mundo. Agora, o Espírito Santo, ele gera em nós desejo pela eternidade, pelo tesouro que está no céu, né? Pelo reino de Deus. E Jesus promete para nós que se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. E aí a palavra de Deus ela é como um treinador para nós, né? É algo que todo dia precisa motivar a gente ali, um coach, né? Vai, tem um tesouro te aguardando, tem uma vida eterna te aguardando, as suas coisas não está aqui, pode ir, se sacrifica, você vai colher lá na frente. Então, isso precisa estar todo dia, acho que de todos nós, não só nós que está indo lá para a Mongólia. É claro, é algo que exige um pouco mais, mas é algo de cada um de nós, de você que está aí, porque a gente depende de você, depende das finanças que você envia, depende das suas orações, do seu joelho dobrado. Então, todos nós precisamos nos sacrificar. E é até interessante, porque quando a gente vê um sacrifício de um irmão ali do outro lado, de alguém que está conosco nisso, isso nos encoraja também, né? Nos lembra que nós não estamos sozinhos nos sacrificando, né? Isso é muito bacana. Então a palavra precisa todo dia nos motivar, nos acordar, nos lembrar da promessa de que Jesus está voltando e de que o que nós temos não está aqui, está lá. É verdade. E é apenas um testemunho que me lembra muito, que me faz... move os meus dias assim em direção a Cristo, a fé, que foi aquele testemunho daquele rapaz que chegou para vocês do nada e foi aí que veio aquela frase, né? É verdade. E deve ter tantos outros, né? Mas aquele testemunho marcou muito a minha vida. Se você quiser comentar um pouco por cima, assim. É o testemunho do Tomur Chod. O nome dele é Cadeado de Ferro em português. Os nomes são engraçados. Mas num dia de folga, a gente no meio do choque cultural, né? A gente estava passando o primeiro choque cultural, né? E é bem difícil nesse tempo, você questiona o seu chamado, você quer voltar para o seu país, você odeia a cultura, odeia todo mundo, e toda aquela coisa romântica foi embora. E aí a gente foi para um piquenique na beira do rio e, de repente, um grupo de pessoas que estavam bebendo do outro lado, eles bebem muita vodka, o alcoolismo é um problema gravíssimo na Mongólia. Vai esquentar, né? E eles saem do outro lado, esse rapaz sai do outro lado do rio, atravessa o rio e senta do nosso lado, e todo o time dele, será que eu poderia sentar aqui perto de vocês? Não queria atrapalhar, mas eu só quero sair de perto dos meus amigos, porque eu sou alcoólatra há mais de 10 anos, eu já quase morri por conta do alcoolismo algumas vezes, e assim, eu só quero ficar aqui quietinho, não vou incomodar vocês não. E nisso o Espírito Santo parece que encheu meu coração, eu comecei a falar de Jesus, né, para ele, do meu testemunho, de como o Senhor havia me libertado das drogas e tudo. E falei que Jesus, esse Deus que se fez homem na pessoa de Jesus, havia me dado nova vida e perdoado tudo que eu havia feito de errado, né? Então ele olha para mim com os olhos desse tamanho assim, né? E pergunta assim, será que esse Jesus que você está falando pode também me dar nova vida, né? E perdoar tudo que eu já fiz de errado? Será? E assim, foi incrível, porque, gente, eu estava ali apenas 6 meses, eu mal falava o mongol, mas as palavras veio tão natural na minha boca. E assim, eu me senti lá em Atos, sabe? Cheio das palavras, né, do Evangelho para falar, para testemunhar daquele homem, né? Então, assim, eu vejo a gente como espectador da graça de Deus, porque o Senhor trouxe primeiro, levou a gente no meio de uma crise para aquele lugar, né? Para descansar, a gente foi para descansar. E aí ele então traz aquele homem até nós, confessando pecado e querendo uma nova vida, né? Eu não falei nada para ele que disse isso para mim, né? Eu nem tinha na hora disposição para falar para ele nada. E aí o próprio Senhor me capacita e me dá as palavras para testemunhar de Cristo para ele, e o próprio Senhor trabalha no coração dele para desejar aquele Cristo que eu estava propondo para ele, que morreu e ressuscitou por nós e perdoa pecados e dá uma nova vida.
Que fantástico isso. Essa história sempre me Ela- move, ela ela sempre marca volta a na minha gente. mente, ela marca a gente, né? E foi aí que eu repito a frase que você falou, nós somos espectadores da Em graça de tudo, Deus. né, gente? Em tudo, alguém que nem aqui, ó, eu uso muito isso para mim porque eu sou apresentadora. Eu falo, não sou apresentadora, gente, eu sou espectadora do que Deus está fazendo, porque às vezes tantas pessoas falam, nossa, Imagina essa o que está mensagem acontecendo falou do outro o lado meu da tela ali, coração. né? Aí eu falo, gente, é Deus fazendo. Você acha que eu teria capacidade de falar alguma coisa, Não. Lucas, para mudar alguma coisa de alguém? Então. Nunca. Verdade. Por isso que eu peguei emprestado a sua frase e sempre falo. Nós Pecador somos do jeito que a gente é, né? pecador do jeito que a gente é. Amigo, peguei emprestado sua frase e sempre uso ela. E olha só, o José Carlos Schossler, Schossler, falou, Deus abençoe e guarde. Interessante é preparar obreiros locais e dar apoio. Não é mais progressivo? Ele preparar obreiros locais lá. Como que funciona Esse isso? seria o sonho nosso, né? Na verdade, continua sendo o sonho nosso, José. Né? É um trabalho pioneiro ainda, né? Na região onde nós começamos o trabalho, que é a região extremo oeste da Mongólia, divisa com a China, né? A gente tem duas fronteiras, uma com a China muçulmana, a sul, e uma outra a norte, com a Rússia, né? Então, essa região, nós não temos nenhuma família nômade, pelo menos que a gente conheça, cristã ainda. E, então, o nosso sonho é que famílias nômades venham a conhecer o Senhor, venham a ser discipuladas, capacitadas e enviadas, né? Da forma que eles estão. Então, o desejo nosso é fazer discípulos e capacitar uma igreja na onde eles estão. Não tem nem a pretensão de tirar essas famílias de lá e levar para outro lugar para se capacitar, ou, enfim. Eu quero poder dar o suporte para eles aonde eles estão e continuar eles sendo nômades e fazendo discípulos. Então, orem por isso, vamos orar. O Senhor pediu, como a Lídia leu no começo, oremos, né, por obreiros na seara, por pessoas para ajudar na colheita, né, na semeadura. Então, a gente precisa de famílias nômades, crentes, para ajudar a semear. É um desejo no meu coração, ver famílias crentes semeando em outras famílias nômades, para que elas creiam também. Né? Você conhece alguma outra família, Lucas, que largou tudo assim para ir evangelizar o povo nômade? Ainda não conheço. Eu também não conheço. E olha que eu já entrevistei muita gente aqui, assim. Eu ainda não conheço. Tenho bastante contato também com missionários no exterior e outras organizações, mas ainda não tenho outra família, outros missionários que trabalham com famílias nômades, né? Então, quem sabe, Deus, você está ouvindo aí, e Deus está te chamando, né, para ser um missionário entre os nômades e ver o que nós estamos vendo, porque às vezes a gente fala assim, não é possível que só a gente está vendo essa grande oportunidade. Então, às vezes, se você está ouvindo aí, está sentindo o coração apertar e arder, as lágrimas estão descendo nesses olhos aí, poxa, procura aí o seu pastor, né, faz contato comigo, e eu vou ter maior alegria em te auxiliar e te dizer, né, qual é o caminho a traçar aí para a caminhada missionária. Né? E vem nos ajudar. Vem fazer um projeto de férias conosco também. Nós recebemos, né, voluntários de férias. Né? Então, você quer passar um mês lá conosco, conhecer o projeto e ter um pouquinho da experiência, ver se é possível ou não, né? Faz contato com a gente diz aí como é que você pode vir servir conosco por um mês, independente, nem que for só para sorrir para as pessoas lá, viu? Serão bem-vindos. Legal. E para fazer contato com vocês, Lucas, é pelo Instagram, por onde que é? Pelo YouTube? Como que faz? Você acho que tem vários caminhos. Você pode... Esse pessoal, não sei se pode colocar o número. Pode. Tá ali na tela. Lá, já está lá, ó. Tem pode o usar aí o WhatsApp 011 971. Beleza, chega direto para mim lá. 79 1289. Vou 1289. repetir. É o 011 São Paulo 971 79 1289. O Instagram é @Mongólia a arma secreta. Isso aí. Olha que legal. E Lucas, me fala agora do caminhão. Quanto falta ainda para você? Se alguém quiser ir orar ou doar também, falta muito pouco, né, Lucas? Falta. Isso Perto foi um outro grande milagre de Deus, né, para nós. Porque lembra, Lídia, a gente esteve aqui em março. Nossa. E eu vou falar para você, nós tivemos aqui, naquele tempo eu abri uma conta no Banco do Brasil para receber as ofertas. É a conta que está aí hoje. Ela está funcionando normal hoje, viu, gente?
Mas aí, naquela época, o programa alcançou tanta gente. E aí eu abri a conta, só que a conta era limitada. Ela só podia receber R$5.000, você acredita? Mentira. E aí, depois de um mês, eu falei, gente, tanta gente viu Querendo aquele ajudar. programa, querendo ajudar, e não entrou nada, né, naquele Meu recurso. Fiquei tão desanimado, né? Deus. E aí ligou uma senhora que falou, ai, eu passei tantos dias aqui tentando achar seu contato, graças a Deus achei, missionário. E eu estou tentando enviar um recurso para você e ele está voltando para minha conta. Eu falei, por que está voltando? Eu falei, eu não sei. E aí liguei no banco, aí que eu descobri que a conta era limitada. E eu não tenho nem noção da quantidade de pessoas que naquela época tentaram contribuir com a construção da igreja sobre rodas. Mas o ensinamento de Deus foi outro para nós, moer no nosso coração. Você está dependendo novamente dos homens e das coisas dos homens, né? Você achou que você foi lá na igreja de Pinheiros e falou para aquele monte de gente, aí os recursos vão vir. Não, não é assim. Você precisa aprender a depender de mim, meu filho. Mais uma vez. E aí a gente quebrantou o coração e falou, Senhor, nos perdoa, é mesmo. Sempre, diante dos desafios, a gente, nosso coração humano quer depender das coisas terrenas. A gente quer aprender a depender do Senhor. Amém. E aí foi interessante como as coisas começaram a vir, né? E a gente nunca, de 265 mil que a gente já tem, né? Sim. Não veio nem montante grande desse recurso, né? Então foi pessoas com montantes pequenos que vieram depositando e chegou de abril, né, até agora. Olha para você, no meio dessa pandemia. Então, para mim, é só a mão de Deus mesmo. É colocar o reino de Deus, isso não é para nós, né? Então, quando as coisas não são para a gente, é fantástico ver como Deus provê, como Deus levanta, como Deus faz as coisas acontecer, né? Então, tanto para a gente que doa, tanto para a gente que recebe, a via de mão dupla. Quando as coisas é para o Senhor e é para o outro, as coisas acontecem. Então, estamos aí, né? No começo era 250 mil, né? Mas por conta desses ajustes no projeto e da própria inflação, né? O projeto acabou subindo para 280. Então, desses 280, nós já completamos 265, né? Louvado seja Deus. E aí tem mais os 30 mil do envio, né? Nós vamos enviar do Uruguai, de Montevidéu, para Antuérpia, na Bélgica, e nós vamos dirigindo o caminhão até na Mongólia. Então, esse envio para a Europa é mais 32 mil reais. Então, nos falta aí 47 mil reais. Né? Mas tu aumentou o limite da conta agora. Agora tá funcionando. Pode usar do Banco do Brasil, pode usar o Pix que está aí na tela. O celular também é o Pix. Então, agora está tudo funcionando. Ai, viu, que gente? bom, hein? Que bom. Mas você vê Graças como a Deus Deus. trabalha, né? Para a gente ver. E tudo tem o seu tempo certo, né, Tem, Lucas? né? Agora falta esse pouco aí. Espero que em nome de Jesus consiga, né? Porque, meu, é muito exemplo, assim, do que Deus pode fazer, né? Nos impossíveis, nos improváveis. Porque, cara, a história de vocês é uma das mais fascinantes que eu vejo Deus agindo hoje, sabe? É muito bonito de ver isso. Porque largar tudo e ir... Quando eu conversei com a Juliana ainda, mexeu mais comigo ainda. Porque uma dona de casa, mãe... Uma e o paulistana, amor cresceu dela... nessa grande cidade. Eu ainda sou do interior, cresci no meio do mato, lá, brincando com cavalo. A Agora, gente Juliana, parece que se adapta a qualquer né? coisa, né? Eu também cresci no meio do mato. Parece que tudo que vier a gente enfrenta. Poxa, eu fico maravilhado de ver que Deus me deu uma esposa como a Juliana, uma paulistana, né? Cresceu aqui numa grande cidade e Deus está capacitando ela, deu esse amor tão grande, porque, igual você disse, falar com ela, eu queria que ela estivesse aqui, ver o brilho no olhar da Juliana, a paixão dela pelos povos nômades. Né? E as crianças que ela trabalhou, levando as palavras para as crianças, junto com os filhos dela e as outras crianças, o amor dela, jorrando, assim. Dava para sentir jorrar nas palavras, no olho dela. É a coisa mais linda. É só Deus para fazer uma coisa dessa, para a gente se abandonar totalmente. E é a vida do missionário, né? Pode falar. Não que a gente não enfrente desafios, né? Sim. A gente se pega, a gente tem aí muitas coisas para vencer. Não é fácil a nossa vida, como não é de cada um de vocês, não é a sua, né, Lídia? A vida a dois, a vida em família, a vida com o próximo, ela tem os seus desafios. Mas acho que o bacana é ver Deus como Ele também trabalha
com as nossas fraquezas, como Ele usa das nossas fraquezas para conectar com o outro, que a gente não é diferente de quem está lá fora da igreja, né? A única diferença é que nós cremos em Deus e colocamos a nossa confiança nele. Mas a nossa vida é igual do outro que não crê, né? E como Ele usa essas fragilidades, os pecados da gente para conectar o nosso coração com o outro que ainda não crê. Isso é fantástico. É verdade, é verdade. Você falou numa coisa muito importante agora. Quando a gente tem essa sensibilidade, né? Você vê o mesmo Deus que te tocou o rapaz lá, do nada, e trouxe ele, né? É muito bom. O Ilassi falou aqui, verdade, devemos depender só do Senhor. A Cristina também falou, Deus luta em meu lugar nessa peleja e em minha casa pelo seu fruto. Acho que ela falou, não sei se... jejum e oração neste dia de batalha espiritual. Não é fácil, né? Exatamente, jejum é bom também. Nossas oração. armas. São as nossas armas, né? E, Lucas, tem previsão de voltar para lá? Olha, a gente já fez tantos planos nesse tempo nosso aqui de pandemia, mas a gente sempre está fazendo planos. Sim. Porque planos é nosso e o agir é do Senhor. Então, o nosso plano é que, terminando o caminhão em janeiro agora, em fevereiro a gente deve fazer um teste com ele, porque sistema hidráulico, elétrico, normalmente costuma dar um probleminha ou outro. E a gente tem condição de resolver aqui no Brasil. Então, a gente deve subir para o Sudeste, dar passar por algumas igrejas parceiras também, para mostrar o caminhão, e nesse tempo testar ele. E aí, em março, se Deus quiser, e assim o Senhor nos abrir as portas, a gente está enviando o caminhão de Montevidéu para a Bélgica, né? E chegar lá na Mongólia, aí no comecinho do verão, né? Final de maio, começo de junho, a gente está chegando na Mongólia com esse caminhão, se Deus quiser. E as crianças estão com expectativas? Eles gostam da Mongólia. Apesar da Flora, né? O nosso desafio maior é com a maior. A Flora está crescendo, está uma moça, né? 10 anos. Então, ela sente mais as mudanças, né? Então, é um motivo de grande oração. Lembra da Flora nas suas orações. Lembra de nós, né? E, então, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente guie ela nessas mudanças com amor, respeitando, principalmente eu, né? Eu tenho maior facilidade de puxar todo mundo, né? Mas isso, às vezes, não respeita o limite de cada um. Então, que Deus me dê sabedoria, discernimento para conduzir todo mundo nas mudanças aí, sem desgastar, né? Ou desgastando o mínimo possível, né? Não tem como a gente não desgastar, mas respeitando o limite e cuidando de cada um aí. É verdade. Principalmente da Flora. Olha a sensibilidade, né, do missionário. É coisa linda. Sabendo como que é, né? O pai tem que estar ali puxando. Mas eu não sou muito sensível, não. Mas é um perfil, mas talvez é isso que você fala, né? Às vezes esse perfil é o que leva, mas só de você conscientizar que você não é tão como é que você falou? Sensível, mas isso é mais coisa. A mãe compensa, Deus fez um para equilibrar o outro ali, né? Então, a mãe lembra, né? Dá uma olhada para isso aí. A mãe lembra, ajuda, por isso fez 2, né? Que missionário. bom. É muito bonita a história deles, gente, é muito bonito, é muito bonito. Então, eu queria colocar de novo, para que se alguém quiser, né, tocar o coração, o Pix, né, o Banco do Brasil, ali, agência 44. Tira um print da tela, se quiser, né, tira uma fotinho, depois pode voltar, vai estar lá no IPP Play depois, se você quiser, né, pode se tocar no seu coração de ajudar. Lembrando que pode ser doando, né, aí está aparecendo, agência 4487 do Banco do Brasil, dígito 3, conta corrente 115947, tem o Pix aí também, e orando também, como o Lucas falou aqui, orando, né, jejuando, enfim, lembrando das orações, doando, ou indo também, que nem ele falou, né? Se sentir um chamado de ir, também pode ser, né, Verdade. Lucas? Ô, Lucas, e o frio do Rio Grande do Sul é diferente do frio da Mongólia, né? Não podia deixar essa de lado. Eles estão lá no Rio Grande do Sul esperando finalizar o caminhão. Ele falou, é diferente o frio lá. Eu falei, é mesmo? Conta aí qual é a diferença do frio de lá. É diferente. Normalmente as pessoas falam, vocês mudaram para o Rio Grande do Sul, mas vocês já estão acostumados, né?
O frio da Mongólia é muito pior do que lá no Rio Grande do Sul, né? O mais intenso, né? Não tem pessoas que gostam do frio, eu mesmo já gosto do frio. Mas é diferente porque, assim, eu sofro mais com o frio do Rio Grande do Sul do que com o frio da Mongólia. Porque a gente tá lá, acho que não só do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Minas Gerais e aqui no inverno faz frio também. Aqui em São Paulo, né? Porque a gente a nossa casa não é preparada, né? A gente não sai, por exemplo, em São Paulo aqui, igual a Lídia falou no começo, de repente tá calor aqui, e aí você sai sem blusa e no meio do dia vira, a temperatura cai 10 graus e você passa frio na rua. Né? A casa da gente não tem isolamento térmico, as janelas não têm isolamento, então chega no inverno, você tem que botar 10 mil cobertor para se proteger. Então, é diferente. E o frio daqui também é úmido, né? Por mais seco que seja o lugar, o frio ainda aqui tem uma certa umidade. O frio da Mongólia é muito seco. Então, quanto maior a umidade, maior a sensação da temperatura, seja ela fria ou calor, né? Então, a gente sente muito mais o frio no Brasil do que lá, né? E o frio extremo também, ele dói as extremidades, as pontas dos dedos, a orelha, os pés. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de estar num país muito frio, mas normalmente você começa a doer as extremidades. Você não sente aquele frio que bate queixo e todo o corpo está frio, né? Então, você não chega a sentir aquele frio. Então, nisso, eu digo que eu sofro mais com o frio do Brasil do que com o frio da Mongólia. Porque lá, mesmo a gente morando em tenda, a gente faz fogo o tempo todo. Então, dentro de casa está sempre numa temperatura agradável. Você vai sair, você coloca uma roupa, né, uma roupa bem quente, sai com touca e cachecol e luva e botas preparadas. Então, dificilmente a gente passa frio na Mongólia. Então, você não precisa temer, não. Pode vir no frio, no inverno também, que você vai ser útil e vai aproveitar lá na Mongólia, viu? Ai, que delícia, gente. Olha, eu tenho curiosidade de conhecer a Mongólia, de verdade. Só de falar com vocês eu tenho curiosidade. É fantástico. Quem sabe um é dia, lindo. né? Quem sabe um dia. Ô, Lucas, quero te agradecer a Juliana também por todo o cuidado que ela tem junto com você, assim, essa família incrível. Agradecer Obrigado, a Lídia, Deus, pelo carinho. né, por ter vocês no nosso caminho, no meu caminho. Vocês são instrumentos de Deus de inspirar e fazer algo pelo próximo, sabe? Obrigado. E eu Vocês queria também nos agradecer. encorajam. Eu quero agradecer em nome do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vou orar muito, né, para que consiga logo aí. E quero pedir uma mensagem final para você deixar para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente. Já com todo amor e carinho, agradecimento do nosso coração de você ter vindo aqui, dedicado seu tempo precioso para falar com a gente aqui mais uma vez. Foi outra provisão de Deus, porque você me convidou e eu falei, estou aqui em São Paulo, foi exato, né? Exatamente. Porque, penso ter saído lá do Rio Grande do Sul para vir aqui, não seria possível, né? Não seria. Mas acho que é algo que eu sempre encorajo e algo que me encoraja também da palavra de Deus é lembrar de que o que nós temos não está aqui. Lembrar que Jesus está voltando, queridos. Tudo isso que nós estamos construindo aqui vai ser destruído em breve. Claro, para ser feito novo, né? Nós seremos novas criaturas, né? Nós teremos um corpo glorificado, eterno, ao lado do Senhor, e toda herança que temos, tudo aquilo para desfrutarmos de verdade, tá por vir, né? Então, nós temos uma missão a cumprir, nós somos um exército, como igreja, nós temos uma missão a cumprir, né? E isso precisa estar claro no nosso coração, precisa todo dia borbulhar em nós, precisa nos acordar todo dia essa mensagem, Senhor, eu estou levantando, eu tenho uma missão a cumprir. Então, que essa verdade esteja no nosso coração, né? É algo para nós, não é para mim ou para você, mas é para nós, todo dia, como discípulos de Jesus, como servos de Deus, né? Que a verdade que Jesus vai voltar em breve e que nós receberemos a herança eterna, ela encoraje a gente a cada dia, viu? Que Deus os abençoe, meus irmãos. Obrigado mesmo pelo carinho, pelas orações de muitos de vocês que estão assistindo aí, eu sei, né? Que também nos encoraje, nos lembra que a gente não está sozinho, viu? Obrigado mesmo.
Amém, amém. É sempre um despertar, assim, um acordar, um abrir os olhos. Eu converso com o Lucas, gente, com a esposa dele, com a Ju, enfim, com as crianças. Outro dia a gente se encontrou do nada também, num ponto aqui, É né? verdade. Comendo uma Na feira. acarajé lá na feirinha da Benedito Calixto, né, aqui em São Paulo. Deus é muito bom, porque se a gente quisesse marcar um encontro com não a tinha família, acontecido. do mesmo tempo não tinha acontecido. Eu falei, que isso, cara? Que coisa linda. E Deus dá esse privilégio, né, de fazer esses encontros, assim, para nos despertar, nos acordar, nos dar um chacoalhão e dizer, vamos, gente, vamos, que o reino não para, né? Né? O avanço continua. Lucas, obrigada, amigo. Beijo para Obrigado, Juliana, Lid. para cada uma das crianças, Abraço para pro Flora, para João, Paulo. para Marcos. Pode deixar Né? ser entregue. E obrigada por estar aqui mais uma vez, nos enchendo de alegria da missão de Deus. Obrigado Obrigada também mesmo. por me lembrar que não estamos sozinhos, viu? Amém. Nunca estamos sozinhos. Para você também que está aí do outro lado, né? É, Nunca isso estamos aí. sozinhos. Quem está com Deus nunca está Verdade. sozinho. Que benção. Ó, gente, tem mais programa do Lucas lá, tem com a Juliana também, tá lá no IPP Play. É só acessar Amanhã IPP e tá lá os programas todos. Tem história da Juliana, tem a história que ele conta detalhes lá, né, dessa história que ele contou aqui, tem mais outras também. Então, se você perdeu ou não assistiu essa aqui também no começo, é só clicar lá no IPP Play, que depois sobe, né, pro canal, e assistir. E para saber um pouquinho mais desse canal, vamos assistir esse vídeo juntos. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. O EAD Pinheiros, pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. Isso mesmo, com o EAD Pinheiros, né? Que é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E entre os nossos cursos tem revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e tem muito mais. Então é muito fácil. Acesse o site ippinheiros.org.br e matricule-se já no EAD Pinheiros. Tem muitos cursos para você. Fala comigo! Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp da comunicação 011 98149 8444, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém e a gente fala aqui. Então, fala comigo. Vocês teriam a Bíblia média, capa dura? Resposta, na Hebron, sim. Você encontra uma variedade de Bíblias. Então, esse site que eu coloquei aí, editorebron.com.br, você pode encontrar uma variedade de Bíblia. Tem capa dura, tem capas diferentes, tem as versões, né, NVI, tem ARA, tem as de Genebra, tem uma série de Bíblias lá que você pode encontrar. www.editoraebron.com.br. Outra pergunta. Vocês poderiam me informar o Pix da cesta básica? Podemos. Cesta básica, cada cesta custa R$40, mas você pode doar qualquer valor. A gente só pede que coloque o 90 centavos no valor final, o 90 atrás do valor, né? Tipo R$40,90. Coloque o 90 para que possa ser direcionada, né, para a doação de cestas básicas. Tem o Pix também, que é o CNPJ da igreja, o 50954-925/1000 ao contrário 13. É importante colocar os 90 centavos, lembrando no final da oferta, para identificar, né, as cestas. E vamos lá que tem novidade da editora Hebron. Deixa eu pegar aqui. Que é o combo A Fé dos Eleitos. Olha só, esses dois livros aqui,
que são novidade da editora Hebron. Deixa eu ver se não está dando brilho aqui. A Confissão de Fé ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja unir os cristãos na mesma fé, né? Num mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, né? E ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na Confissão de Fé. A Fé dos Eleitos, esses 2 livros, 2 revistas, né, escrita pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo. E o propósito é que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé, né? E essas 2 revistas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos. A Fé dos Eleitos 1 e 2 já estão disponíveis aonde? Na editora Hebron, né, .com.br e também na nossa livraria com preço especial de lançamento. Comprando o kit, você ganha 20% de desconto. E valores especiais no atacado também. Na editora Hebron, quero lembrar vocês que 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, ao realizar a sua compra, você se torna um investidor da expansão do reino de Deus. E tem outra novidade, né? 50% de desconto acima de 10 unidades. É isso daí, gente. Muito bom. Fica a dica aí para você. Olha só, vamos para um rápido intervalo e eu já volto com mais novidades, mais coisas boas aqui para você no Manhã IPP. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia, horário alternativo terça-feira às 9 da noite, um programa do Instituto ITB. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar?
Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. E uma turma que vem arrasado aí na internet, né? É o Três Palavrinhas, que vem feito um trabalho tão incrível de missões com as crianças, levando a palavra de Deus para muitas das nossas crianças. Só que agora é hora de ajudar o Três Palavrinhas e eu quero te convidar a assistir esse vídeo comigo. Tem uma coisa dentro de mim que às vezes eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa boa que me faz olhar para as pessoas com vontade de abraçar. Que me faz chorar mesmo quando estou muito feliz. Que mostra como o mundo é bonito, mesmo quando tudo parece tão difícil. Que me leva a ajudar as pessoas, mesmo sendo tão pequena. Fico pensando em 1000 palavras para explicar o que eu sinto. Mas só consigo pensar em 3 palavrinhas. Deus é amor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi até aqui. A minha família, a minha igreja, meu trabalho e tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Nesses 7 anos de 3 palavrinhas, eu tenho uma palavra no meu coração: gratidão. E juntamente com toda a equipe, escolhemos cada detalhe para poder agradecer todas as bênçãos do nosso Deus e também tocar a cada coração que está nos assistindo. Em todo esse tempo, muita coisa aconteceu. Lançamos 5 álbuns para todo mundo louvar ao Senhor com músicas que marcaram gerações. Com isso, alcançamos mais de 2 bilhões de visualizações em nosso canal no YouTube. Participamos de grandes festivais e ganhamos um troféu especial como melhor animação. Participamos também do Teleton em 2019. Foi muito especial. E mais de 20.000 pessoas assistiram nosso espetáculo Deus é Tão Bom em 2019. Levamos o amor de Deus a centenas de países pelo YouTube e 75 países pelo Spotify. Mas queremos mais. Queremos mais porque sabemos que ainda tem muitos corações que precisam conhecer o amor de Deus e serem transformados por Ele. Recentemente estivemos na Angola e na África sentimos na pele o quanto o mundo tem necessidade desse amor. Eu sempre soube que o Três Palavrinhas seria algo maravilhoso, mas nunca imaginei que chegaríamos até aqui. E tudo isso é reflexo do amor de Deus por nós, mas principalmente pelo seu amor pelas famílias e pelas crianças. Esse sempre foi o nosso desejo, levar o amor de Deus ao coração das crianças. E é tão emocionante receber de pais depoimentos nos mostrando como Três Palavrinhas mudou a vida de seus filhos, os ajudou a crescer na fé e até a superar situações difíceis. Eu sou mãe do Ian, de 6 anos, e do Davi, de 3 anos. Desde bebezinhos eles ouvem Três Palavrinhas e amam, eles sabem todas as músicas do Três Palavrinhas. E quando o Ian tinha 3 anos de idade, nós descobrimos que eu estava grávida. E o Ian escolheu que o irmãozinho dele chamaria Davi. O Davi nasceu e ele nasceu fora do tempo, nasceu prematuro. Depois de 15 dias internado, o Davi ganhou alta, foi para casa, mas sempre era uma criança mais doentinha. Ninguém nunca descobriu o que o Davi tinha. E aí fecharam um diagnóstico que ele tinha uma doença, uma imunodeficiência primária, chamada DGC. Os médicos vieram falar com a gente que teria uma opção de cura para o Davi, que seria o transplante de medula. O Senhor escolheu que o Ian fosse 100% compatível com o Davi. Pra gente, o mundo caiu ali naquela hora. O chão sumiu, porque nós não esperávamos que seria tão rápido. Mas nós vimos que era o agir de Deus na vida dele.
O transplante de medula foi feito aqui no dia 1º de fevereiro. O Senhor esteve com Davi conosco todo o tempo. Não é um processo fácil, muito dolorido. Só quem passa sabe o quanto é sofrido. E em todos os dias, o Davi louvava ao Senhor com um hino de 3 palavras. Ele ama cada um dos hinos, porque realmente ele canta com o coração. Quando chegou o impossível na vida dele, o Senhor entrou com o possível e operou o milagre. E a nossa meta é essa, gerar novos recursos para que o Três Palavrinhas continue crescendo e abençoando tantas famílias, assim como abençoou a casa do Davi e do Ian. Mas no final de 2019, um novo desafio nos foi apresentado. Uma determinação judicial nos Estados Unidos fez com que o YouTube diminuísse drasticamente a distribuição de receita gerada por anúncios para todos os canais infantis. Além disso, como você já deve ter percebido, foram bloqueados todos os comentários e notificações, impedindo que possamos conversar com você. Isso nos causou uma significativa queda na receita, colocando em risco tudo o que construímos até aqui, nos impedindo de continuar investindo, trazendo o risco de não podermos produzir novas músicas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com 3 palavrinhas, é que nós servimos a um Deus grandão. Nenhum sonho é pequeno demais e nenhum desafio grande demais para Ele. E é por isso que o 3 palavrinhas não vai acabar. Sabe por quê? Somos 3 palavrinhas num só coração. Meu convite hoje é para você nos ajudar na missão de não apenas mantê-lo, como levá-lo para o mundo todo, em várias línguas, vários conteúdos novos. 3 palavrinhas, um só coração. 3 petits mots, un seul cœur. Notre linguaje e 100%. 3 palavrinhas, um só coração. 3つの言葉、1つの心。3 little words, only one heart. 3 palavrinhas com Jesus no coração. 3 palavrinhas e um só coração. Se você acreditar também, nossa missão está realizada. Ser uma conexão entre você, sua família e o amor de Deus que nos trouxe até aqui. E você pode nos ajudar. Isso mesmo, você pode ser um dos responsáveis para fazer com que o Três Palavrinhas continue abençoando tantas famílias, assim como a sua foi abençoada também. Divulgue o nosso site e lance essa rede de amor, para a gente continuar falando a respeito do nosso melhor amigo para muitas crianças. Nós temos várias possibilidades que você pode nos ajudar, de vários tamanhos, mas de igual importância. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E agora é hora de ajudar. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Muito bom, como é gostoso ter um material cristocêntrico de qualidade para levar para as crianças, né, desse Brasil. A gente tem tantos testemunhos de como esse Três Palavrinhas, esse material do Três Palavrinhas tem mudado a vida das crianças, né? E aí você pode ajudar. Três Palavrinhas, hora de ajudar, vou repetir, hora de ajudar.trêspalavrinhas.com.br, lembrando que o 3 é numeral, então vou repetir, hora de ajudar.trêspalavrinhas.com.br, se você quiser ajudar. E vamos lá para os aniversariantes do dia? Parabéns para
Lavínia Vilela, para Lívia Reis, a Márcia Regina, o Matheus Batista, o Miguel Stefan e a Vânia Olmo. Que Deus abençoe muito você, curta esse dia, parabéns, feliz aniversário, agradeça a Deus, né, por esse dia, por mais um ano de vida, esse ano todo que passou, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e tudo que Ele fará na sua vida, né, e que seja um ano novo, cheio de novidade de vida na sua vida, na sua e de você, que eu não falei que também está de aniversário hoje, né, que sejam anos repletos da glória de Deus manifestada através da vida de vocês e que possam tocar muitas vidas por aí que estão sedentas, né, para receber o amor de Deus. Que Deus abençoe muito, feliz aniversário. E a gente fica por aqui, a semana recém começando. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta com mais um Manhã IPP e eu espero por você. Fique agora com Notícias do Bem, com Roberto Quirino e Tainá Félix, e eu espero por você. Até amanhã, fiquem com Deus.